Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, um e-mail interessante, porque nós vamos ver uma história que começa cheia de empolgação e tal, e termina com acusações. E aí a gente vai perceber, será que essas acusações são válidas ou não são válidas? Será que a pessoa de fato cometeu aquilo ou não cometeu aquilo? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: André, muito obrigada pela sua atenção, amo seus vídeos, muito obrigado, minha querida. Minha história com o fulano de tal começou em 2012. Eu era recepcionista, ele entregador de malote. Ele demonstrava interesse em mim, porém eu namorava um rapaz que após uns anos seria meu marido. Bem, o fulano começou a namorar outra pessoa. Eu saí da empresa e anos passaram. Mas eu sempre tive ele na rede social Instagram. 2020, eu me divorciei. Em 2022, ele tenta uma aproximação, já que dizia que estava separado da ex-mulher e saiu de casa. Por muita coincidência, ele veio morar no mesmo bairro que eu. A gente praticamente era vizinho. Detalhe, todos esses anos, ele sempre curtia minhas fotos no Insta. Eu resolvi dar uma chance, ele foi extremamente carinhoso, mandou flores no meu trabalho. A gente conversava todos os dias. Saímos a primeira vez, ele foi me buscar em casa, abriu a porta do carro, sempre exageros e muito amor e carinho. Tudo foi muito intenso. Ele me levou para conhecer a família, até em casamento da prima eu fui. Nossa, na verdade, eu achava que tinha encontrado o homem da minha vida. O destino nos uniu. Ele conheceu meus pais, etc. Mas depois de 3 meses, algo começou a mudar. Ele já não mandava tanta mensagem, subiu de cargo no trabalho, estava muito corrido. O divórcio nunca saía e sempre precisava manter contato com ela. Isso me gerou uma insegurança horrível. Começamos a brigar e ele cada vez mais distante, dizendo que eu estava sufocando ele. Passamos o Natal juntos. Ele foi para minha família, depois fomos para dele. Mas ainda estava um clima estranho. No ano novo, estava tudo certo para passar na família dele, na chácara. Eu já estava até no grupo da família. A família dele sempre me tratou muito bem. No dia 30, brigamos. Ele não respondia mais minhas mensagens. No dia 31, ele veio até minha casa e terminou comigo, falou coisas horríveis. Disse que não queria que eu fosse para a família dele, porque lá era o espaço dele, que acabou o nós da relação, não queria ter um AVC. Nossa, não quero ter um AVC? Ou seja, eu tô sob muita pressão, você tá me pressionando demais. Que eu era insegura, ciumenta e controladora. Enfim, falou com meu pai e terminou tudo. Fiquei muito magoada e sem entender o que houve com a gente. Minha querida, presta atenção. Fiquei sem entender o que houve com a gente. Escuta, mas aqui ou você está maquiando a realidade ou você não quer enxergar. Porque assim, me parece que ele deixou claro o que aconteceu. Você está sendo insegura, ciumenta, controladora. Agora, eu não posso dizer que você foi isso. Talvez essa seja a percepção dele sobre você. Mas você pode não ter sido isso. Quem vai saber responder? Você. O que aconteceu com a gente? Aqui, se eu estivesse atendendo você, se você estivesse num atendimento comigo, eu ia estar me aprofundando, né? Ia estar fazendo perguntas aqui para você e eu estaria, então, me aprofundando. Então, eu perguntaria para você, por exemplo, tá, minha querida, mas ele chegou com toda essa pressa, abrindo porta de carro, se mostrando fofo, tal. E qual foi sua atitude diante dele? Qual era o seu comportamento? Você de fato estava insegura?
essa insegurança estava vindo de onde? Do fato dele ainda manter contato com a ex. Mas esse contato que ele mantinha com a ex era por conta da separação, era por conta do divórcio, era por conta de filho. Eu não sei se ele tem filhos, né? Enfim, se falou, eu acabei não prestando atenção, mas eu acho que não foi falado isso. Entende? Essas perguntas me situariam para eu entender se de fato você estava sendo insegura, ainda que você não percebesse. Porque às vezes acontece isso, tá? Eu já atendi aqui pessoas que claramente estavam sendo narcisistas, mas elas não se reconheciam como tais. Porque isso acontece. Não ache você que está me assistindo que todo narcisista reconhece que é narcisista. Quando o narcisista, por vezes, está fazendo o processo da inversão, que narcisista às vezes tem esse comportamento, inverte as coisas, ou seja, você de vítima passa a ser réu e o narcisista que era o réu passa a ser vítima. Ele inverte esse processo. Então, às vezes a gente acha que a pessoa está fazendo isso conscientemente. Não, tem narcisista que nem sabe que é narcisista e a pessoa de fato acha que está sendo vítima e que você é o errado da história. E aí, com aquele poder de manipulação, consegue te convencer e você passa a se sentir o culpado da história. Então, assim, tem gente que nem sabe que é narcisista e é. Então, aqui, por exemplo, se eu estivesse te atendendo, talvez eu pudesse identificar que você de fato estava sufocando ele. Que você de fato estava, por causa de alguma situação aí, ou por causa de uma insegurança que você já traz com você, né? Talvez não seja a circunstância dele. Talvez você já traga algumas inseguranças com você. E isso só foi potencializado diante da situação dele. Então, talvez você, agindo normalmente, mas você não consegue reconhecer a sua insegurança. Você não consegue perceber o seu comportamento controlador, possessivo, ciumento. Então, nesse sentido que, por exemplo, se eu estou atendendo a pessoa, eu consigo auxiliar porque eu consigo identificar isso e consigo, por vezes, mostrar para a pessoa, e aí a pessoa fala, nossa, porque ela não estava se enxergando daquela determinada maneira. Então, o que aconteceu? O que houve com a gente? Por isso que tem que ser uma análise contextualizada. Tem que ser uma análise feita a partir dos detalhes. Por isso que você que está me assistindo agora, o que houve com a gente? André, o que houve entre mim e a pessoa? Você tem que saber analisar, mas talvez você não consiga analisar as suas próprias ações, o seu próprio comportamento. Talvez o que a outra pessoa está falando para você, talvez ela tenha razão no que ela está falando, mas você não consegue enxergar esse comportamento em você. Agora, talvez o que a pessoa falou não seja. Talvez a pessoa tenha te interpretado dessa maneira por causa que talvez ela tenha vivido um relacionamento assim com a ex-pessoa que ela viveu, com a ex-mulher, com o ex-marido. Talvez ela viveu esse relacionamento com uma pessoa ciumenta, controladora, possessiva, e agora ela, diante do menor sinal, ela acha que você é isso também e que você vai fazer da vida dela um inferno. Então ela projeta em você coisas que ela viveu anteriormente. Não tem como eu falar, você é isso. Só se eu de fato estivesse atendendo. Mas é o que eu estou dizendo. Você que está passando por uma situação dessa, se analise, perceba se o que o outro falou tem razão de ser, ou tem razão de ser em partes, ou não tem razão de ser nenhuma, Mas ouça o que o outro falou, o que aconteceu, o que houve entre a gente. A pessoa está dizendo, ela está apontando um fator. Então, porque do jeito que você termina aqui, parece que ele não apontou nenhum fator. Parece que ele chegou, terminou e não, tchau, não quero mais. Não, ele apontou motivos. Olha isso aqui. Olha, eu não quero ter uma AVC. Olha isso. Quem fala isso, eu estou terminando a relação porque eu não quero ter um AVC. O que ele está falando? Você está acabando comigo. Você está botando muita pressão em cima de mim. E depois fala, olha, você é insegura, ciumenta, controladora. Então, assim, apontando uma coisa, ele tá. Certo, minha querida? Porque senão, tá vendo? Parece que, não sei o que houve. Eu posso não concordar. Mas que a pessoa apontou uma coisa, apontou. Certo?
inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.